Então, vou arrancar rápido para tentar responder o máximo possível. O Sr. Padre disse que jejua 3 dias por semana, segunda, quarta e sexta. Porque escolheu estes dias? Porque Nossa Senhora pediu. Eu já expliquei num momento, em vários, digamos assim, no momento da minha conversão, Deus usou muito umas mensagens de Nossa Senhora a 2 jovens que estão vivos na Venezuela. E nessas mensagens Nossa Senhora pedia que se jejuasse segunda, quarta e sexta, das 6 da manhã às 6 da tarde, a pão e água. Noutras aparições ela pede umas coisas um pouco diferentes. Em Medjugorje pede quarta e sexta, a pão e água. De preferência a pão e água. Quarta e sexta é uma coisa curiosa que eu descobri mais tarde. Nos primeiros séculos do cristianismo, os fariseus jejuavam à terça e à quinta e os cristãos jejuavam à quarta e à sexta. Atualmente já só temos 2 dias de jejum obrigatórios por ano, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Portanto, ainda há uma certa ligação com a quarta e com a sexta. A sexta, para nós, é um dia, é uma espécie de quaresma da semana, é uma mini quaresma. Há aquele dia em que a gente lembra a paixão de Jesus e, portanto, neste espírito de penitência a gente se associa e o jejum é uma boa maneira para fazer isso. Eu jejuei muitos anos a pão e água desta maneira, mas há muitos anos também, para dizer a verdade, que já não jejuo a pão e água, porque simplesmente o corpo já não aguenta, como aguentava antes. Eu fico com muitas dores de cabeça, etc. E às vezes tenho pessoas para atender, exorcismos para fazer, e tenho que ter um mínimo de condições. Mas o espírito de penitência não é tanto... O que interessa não é tanto a dificuldade da penitência, no caso do jejum, é contrariar o apetite. Eu já expliquei isto várias vezes. É não dar ao corpo o que ele pede. A ideia de renunciar ao que apetece. E então, cada um tem que adaptar, ou neste caso, eu adapto às minhas circunstâncias. O que é que me apetece? Apetece-me aquilo. E o que é que não me apetece? Não me apetece aquilo. E às vezes até há coisas que nos fazem bem à saúde e que não nos apetecem nada. Pronto, eu vou dizer uma coisa que eu faço, nunca disse. Eu hoje em dia, normalmente, não janto. O meu lanche é iogurte natural, portanto, sem açúcar, com linhaça moída e com sementes de abóbora. Do ponto de vista nutricional, ainda acrescento fibra de psyllium, que é muita fibra, que também sabe a cartão, basicamente. Pronto. E, portanto, se vocês tentarem comer isto no fundo é muito rico em fibra, em micronutrientes em geral, e, portanto, é algo que é bom para a tripa, é bom para mim, não me estraga o sono à noite. Portanto, são coisas que eu vou adaptando de acordo com o tempo. Mas agora estou nesta, podia não estar, não é? Há outras coisas que, por exemplo, ovo cozido. Eu não gosto especialmente de ovo cozido, não é? Mas pronto, um ovinho cozido, aquilo tem tudo o que o corpo precisa. Portanto, isto para dizer, o espírito de penitência é este educar o corpo. O corpo pede-nos mais comida, aquela comida, mais... E a gente diz que às vezes a gente faz uns exercícios e diz, não, agora não. Agora é o que eu digo. Pronto, portanto é importante perceber isto, porque senão há alguns casos, eu já vi, não, é raro, não é? Em que parece que se transforma numa espécie de desporto. Vamos ver quantas horas é que eu consigo mais de jejum e mais e mais. E não é esse o propósito. E isso até pode dar aso a uma certa vaidade espiritual. Eu já consegui 3 dias sem só beber água. E então, o que é que isso serve? Amas mais Jesus? Não é? Portanto, o objetivo é crescer no fim na caridade. E, sobretudo, quando as nossas penitências pesam àqueles que estão à nossa volta, ou seja, se eu, quando faço jejum a pão e água, trato pior a minha mulher, bato nos meus alunos, rosno aos meus vizinhos, não está a correr bem. Não é por aí, certo? Qualquer penitência leva-nos a ter um coração, ou as boas penitências levam-nos a ter um coração mais parecido com o coração de Jesus. Portanto, o objetivo não é uma espécie de Olimpíadas como é que diz? Iron Man, que se diz agora, não é? Não é o Iron Man católico. Não, não.
É, no fundo, travar o corpo, porque o corpo muitas vezes nos faz tropeçar. A verdade é essa. Todos com facilidade, a gente deixa-o ir e depois admira-se, não é? Pronto. Como é que eu posso usar o dom da música que Deus me deu para o louvar? Usando. Pronto, de muitas maneiras, mas basicamente usando o cântico para rezar. Eu diria isso. Não é? Santo Agostinho tem aquela frase bonita: quem canta bem, reza 2 vezes. É verdade que ele acrescentou bem. A gente às vezes põe quem canta, reza 2 vezes. Mas ele diz quem canta bem. Portanto, o canto torna a oração muito doce, muito agradável. Aliás, nós estamos a experimentar isto neste retiro. Já estamos aqui há tantas horas e não pesa. A gente vai com o balanço e corre uma brisa e tal, e as irmãs cantam tão bem e tudo ajuda, não é? Pronto, eu posso fazer isso em minha casa e até no meu carro. Eu às vezes canto no meu carro, ninguém está a ver. Se virem também não é grave, não é? As janelas estão fechadas. Mas o cântico tem um poder forte de dar força à oração, não é? Portanto, fica aqui a sugestão. E depois, se alguém tem de facto um dom, é pô-lo ao serviço do Senhor, é entrar no grupo coral da paróquia, é ajudar num grupo de oração. Há tantas maneiras de ajudar os irmãos a rezar através da música. Se calhar no Brasil eles estão um bocadinho mais avançados neste ponto que nós. Eles têm muitos artistas católicos que produzem música cristã que nos ajuda muito a rezar. Eu no carro uso muito, portugueses não há muitos. Há alguns, no meu site santidade.net, músicas, estão lá um montão de músicas de Deus gratuitas, de amigos meus, a maior parte são portugueses, são todos portugueses, que têm este dom e que quiseram pôr... E é muito bonito porque eu há um ano, em outubro, estive no Brasil e um amigo meu que está muito ligado a este mundo católico, da evangelização, da internet, etc., ele no carro estava a ouvir uns amigos meus que cantam em português. E ele dizia, eu gosto muito destas músicas, faz-me rezar. Portanto, isto para dizer, nós não temos noção, uma música parece feita a brincar, pode fazer bem a muitas almas no mundo inteiro. E eu termino também com mais... Eu não tenho muito este dom, tenho pena, e canto à mesma, mesmo sem o dom. Mas vejam bem, há uns anos, eu ainda era jovem seminarista e tinha 2 amigos meus, um até é meu primo, Luís Roquete, e outra, Maria Durão, já têm vários CDs, não são muito conhecidos cá em Portugal, mas têm CDs normais, né, que se compram aí, e eles fazem música com conteúdo, com mensagem, digamos, com conteúdo cristão. E eu gostava tanto que eu gravei várias vezes em minha casa, comprei um aparelho pequenino de gravar, hoje em dia já é obsoleto, chamava-se um mini disc, comprei um microfone bom, estéreo, não sei o que mais, isto foi há... Eu já são 20 anos padre, portanto foi para aí há 30, não é? Ou há 25, foi na outra... E então eu lembro-me que a gente às vezes, ao domingo à tarde ou ao fim do dia, juntávamos lá em minha casa e eu punha aquilo a gravar, ele tocava a viola, ela cantava, os 3, uns a olhar para os outros, gravávamos aquilo, pus na internet e está há 25 anos, desde 2002 que está na internet. E é muito engraçado porque eles também têm os CDs em estúdio, gravados em estúdio, com bateria, com mais instrumentos. E há gente que diz, Sr. Padre, aquelas do site, aquelas gravadas em casa, caseiras, são as que eu mais gosto. E há muita gente que, não sei aonde, não é? Na Austrália, imigrantes, que parece que não ouvem aquelas músicas e aquilo faz bem à alma. Portanto, isto para dizer, é um dom poderoso que faz muito, muito bem. É fácil fazer muito bem através da música. Também é fácil fazer muito mal através da música. Se repararem, a música, o inimigo usa muito a música, porque sabe do poder que tem. Pronto. Portanto, é encorajar a todos que cantam que vão por esta estrada. E nem é preciso gastar muito dinheiro. Uma pessoa grava hoje em dia com um aparelhozito, põe no Spotify, no YouTube, e aquilo já vai sozinho, tipo passarinho que saiu da gaiola. Mas vou só dizer mais uma coisa.
Mas a letra é muito importante. É importante a melodia, é importante a parte da execução técnica, a pessoa se desafina ou não desafina, que é o meu problema, não é? Mas o conteúdo é muito importante. Portanto, se a letra é fraquinha, a mensagem, a semente que se coloca é fraquinha. Não é? Portanto, e como é que a letra pode melhorar? Depende da minha união com Jesus. Portanto, quanto mais eu rezar, melhor vão ser as músicas. Quanto mais eu amar Jesus, porque depois o que transborda do coração, isso eu vou pôr nas músicas. Isso eu vou pôr nas músicas. E se transborda Jesus, vão ser espetaculares. Se tem pouco Jesus e tem muito eu, vão ser interessantes só, mas não vão dizer muito à minha alma. Pronto. Pedir ao Espírito Santo inspiração. Infelizmente, há pessoas no mundo da música que trabalham para o inimigo e eles dizem, qual é que foi o segredo? Eu peço ajuda ao demónio. Eu peço ajuda ao demónio. Há alguns cantores famosos, né? Bob Dylan, Lady Gaga, que lhes perguntam em entrevistas e eles dizem abertamente, o segredo do meu sucesso, fiz um pacto com o demónio. Pronto, vejam bem. E nós podemos invocar o Espírito Santo, né, para usar a música e BUM! Destruir as obras do inimigo. Padre Sousa Lara, obrigada. A vida tem-me colocado tantos desafios. A fé tremeu, mas estou cá. Parabéns. É possível e como posso me defender do inimigo? Vivendo uma vida na graça de Deus. As pessoas às vezes preocupam-se muito com o demónio não me atacar. O segredo, no fundo, o demónio não me atacará como gostaria se eu estiver cheio de Deus. Eu digo às pessoas confissão, missa, terço, basicamente com isso a gente enche a alma de Deus. As pessoas às vezes até fazem isso mais na ideia de pensar que o demónio não me chateia. Mas a melhor notícia é isso vai me encher de felicidade nesta terra e vai-me dar o acesso ao... Quem morre na graça de Deus vai para o céu. As pessoas, muita gente vem ter comigo, sou padre, o demónio está-me a atacar. E não estão muito preocupadas em ir para o céu. Queriam só que o demónio não atacasse. Não é? E eu começo com muita paciência. Olha, gosta de Jesus, gosta. Quer ir para o céu? Quer. Então, pronto, olha. Começamos por princípio. Tem os mínimos olímpicos para o céu. Quais são? 10 mandamentos. Começamos por aí. Depois confissão, uma vida cheia de Deus. É o segredo. Mas isso significa que não vamos ter tribulações nem problemas? Não. Oh, Senhor Padre, não me diga isso. Lá vem o Senhor que desmancha prazer, estraga tudo. A vida de Jesus foi um mar de rosas. A vida de Nossa Senhora foi um mar de rosas. A vida de São José foi um mar de rosas. Então, preparem-se. Oh, Senhor Padre, outra... Mas foi uma vida feliz. Nossa Senhora foi feliz, mas sofreu muito. Jesus foi feliz, mas sofreu muito. Então aqui está uma boa notícia. O sofrimento e a felicidade não são tão incompatíveis como nós pensamos que são. Oh, como é que é isso, Sr. Padre? Explique melhor. Esta é uma lição importante. Porque a maior parte das pessoas foge do sofrimento como o diabo da cruz, não é? Sofrer, não. É humano, é humano. Jesus também disse no Jardim das Oliveiras, Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, mas contudo não se faça a minha, mas a tua vontade. Então, em que sentido é que o sofrimento não me faz perder a felicidade, não me rouba a felicidade? Então agora aqui vem o ensinamento importante, que há muita gente que eu vejo que demora tantos anos a perceber, e depois às vezes quando percebe já tem 80 anos, mas mais vale tarde que nunca. É muito simples. O segredo da felicidade é amar e ser amado. Vou repetir, porque também há muita gente que ainda não percebeu. O segredo da felicidade nesta terra e no céu... Amar e ser amado. Foste criado para isso. Ponto final. Foste criado para amar e ser amado. Ou até posso pôr ao contrário, porque Deus ama-nos primeiro. Foste criado para ser amado e amar de volta. E enquanto não apanhas esta onda, como aos surfistas, andas aí aos tombos, como se diz aqui no Norte, não é?
Portanto, o segredo da vida é amar muito. Quem mais ama, mais feliz é nesta terra. Jesus amou muito. Então foi muito feliz. Nossa Senhora amou muito. Então foi muito feliz. São José amou muito. Então foi muito feliz. Os pastorinhos de Fátima amaram muito. Então foram muito felizes. E sofreram. Então a pergunta é: existe alguma relação entre o sofrimento, entre as tribulações e o amor? Sim. Mas não é matemática, não é que um causa o outro. Há pessoas que sofrem e amam mais por causa disso? Sim, mas todas? Não. O sofrimento obriga-nos, de alguma maneira, a fazer qualquer coisa. Eu vou dar um exemplo. Quem visita os doentes nos hospitais vê isto muitas vezes. Há pessoas que, quando vem uma doença grave, há pessoas que nunca pensaram muito em Deus, mas que nunca foram muito más pessoas. Não, era simpática e tal, dizia umas piadas no trabalho, ia almoçar com os meus amigos, ia ver o futebol. Não fez mal a ninguém, não roubou, nem matou, etc. Mas também andou ali sempre naquele banho-maria. E depois, de repente, vem um cancro. Não é? E depois, nestes momentos de aperto, quando o sofrimento, digamos assim, bate à porta, é quase impossível a gente ficar na mesma. Não dá para continuar como se nada fosse. Há duas hipóteses. Ou eu me agarro a Deus, ou eu me revolto contra Deus. Então, como eu dizia, quando se visita os doentes nos hospitais, a gente vê estas duas grandes atitudes. Aquelas pessoas que, quando a cruz aperta, se entregam a Ele, e esses crescem no amor. Então são mais felizes. E os outros que, quando a cruz bate à porta, se zangam com Deus, põem Jesus de castigo, viram as costas a Deus. Jesus. Pensam que Deus é mau. Se me aconteceu isto, eu que não fiz mal a ninguém, não é? Como é que me foi acontecer isto a mim? Pronto. Isto acontece, estas duas atitudes. E então, qual é a lição? A lição é: o sofrimento, muitas vezes, é uma ocasião, é uma oportunidade de dar mais um passo na escada do amor, subir mais um degrau. Não é? E, se nós quisermos, visto de outra perspectiva, quando alguém gosta muito de outra pessoa, mais tarde ou mais cedo o amor vai pedir sacrifício. Quem já se casou já percebeu isto, não é? Porquê? Porque é preciso pensar no outro e menos em si. E depois vêm os filhos, e depois é preciso dar de mamar, e depois bolsou outra vez, depois sujou tudo. Acabei de limpar e acabou de sujar. Ou não é? E isso é, de alguma maneira, quando se ama muito, quem ama quer o bem do outro, e quando se dá ao outro implica renuncia a si mesmo. Não é? E a gente vê isso na cruz. A grande lição de Jesus é: não há maior amor do que aquele que dá a vida. E doeu a Jesus? Eu acho que doeu um bocadinho. Portanto, entre dar a vida e sofrer há uma certa relação. Mas voltamos atrás, que senão isto pode parecer muito pessimista. Mas quem mais ama, mais feliz é nesta terra. Mais paz tem no coração. E depois, yupi, no céu. Hã? Pronto. São coisas importantes, que às vezes, como eu digo, a gente vai pela vida e não pensa nisto e não percebe nada. Porque é que isto me acontece? Qual é o conselho que o Sr. Padre tem para os jovens de hoje em dia? O conselho que eu tenho é missa, confissão, missa e terço, e rosário. É para os mais velhos também. É tão bom que eu não faço distinção de idades. A minha vida, quando eu tinha uns 20 anos, mudou muito. Até aos 20 anos eu nunca rezei o terço todos os dias. Nunca. Rezei uma vez ou outra mesmo. E depois houve uma altura que fui a Fátima, com um campo de jovens e tal, vi a mensagem de Fátima e comecei, e vi jovens da minha idade que já rezavam o terço todos os dias há muitos anos. E eu pensava, então, mas se eles podem, eu também posso. Pronto, isso mudou muito a minha vida.
E depois do terço veio os 5 primeiros sábados. Nossa Senhora em Fátima também pede os 5 primeiros. E então o que é que aconteceu? Confissão todos os meses. Também nunca me tinha confessado todos os meses. E depois fui-me lá confessar, e agora o que eu vou dizer ao padre? Não sei, digo qualquer coisa. E aquilo ajudou-me a fazer um exame de consciência mais profundo. Porque antes era só os pedregulhos grandes. E depois disse, não, há aqui uns calhauzitos também que convém tirar. Confissão. E depois a missa. Depois houve um belo dia que um padre amigo meu me disse, ouve lá, Duarte, tu já vais à missa todos os dias? E eu disse, não vou. Mas fiquei a pensar naquilo, até podia ir, porque é que não vou? Comecei a ir. Pronto. E foram sempre coisas que me ajudaram imenso. Não é? No fundo, voltamos ao início, que nos enchem de Deus. E se o nosso coração estiver cheio de Deus, está tudo bem. Está tudo bem. Pode estar a casa a pegar fogo, está tudo bem. Porque cá dentro, os maiores problemas na nossa vida estão cá dentro. Estão cá dentro, não é o teu marido. Os maiores problemas da tua vida és tu. Seu padre, é uma notícia. Estou a dizer. O nosso eu faz-nos tropeçar muitas vezes, e eu é que quero, à minha maneira, eu é que sei. E depois a gente não ouve Jesus. Se eu é que sei, Jesus vai dizer, pronto, se tu é que sabes, força. E depois, pumba! E, portanto, a grande luta é cá dentro. Cá dentro é que é esta luta para pôr Jesus, dar tempo a Jesus, ouvir Jesus, fazer o que Jesus pede. Estas é que são as grandes lutas. Estas é que são decisivas para a paz e para a felicidade. Depois, a gente ter dinheiro para pagar o IMI ou não ter, é um bocado indiferente. Mas me leva uma casa. É um bocado indiferente. Quer dizer, não é completamente indiferente, mas é muito relativo. Não é isso que nos enche as medidas. Não é? Eu conheço muita gente muito rica que é muito infeliz. Devia-nos fazer pensar. Conheço muita gente muito rica, pessoas que têm helicópteros, que são muito infelizes. Muito infelizes. Para tomar a Eucaristia é preciso ficar 1 hora de jejum? Sim. 1 hora antes da comunhão, não é antes da missa. É um preceito da Igreja. Para comungar é preciso estar pelo menos 1 hora de jejum. Porquê? Porque no fundo é um bocado de bom senso, não é? Eu não vou para uma festança, leitão da bairrada, e depois vou para a missa logo a seguir, não é? Portanto, preparar o corpo, não é só preparar a alma. Dar ali um espaço e tal. Porquê? Porque Jesus vai fisicamente entrar dentro de mim, não é? Pronto, portanto é bom faz parte da preparação, podemos dizer, imediata, próxima para a missa. Eu preparo-me para ir para a missa, portanto, este jejum eucarístico também tem esse sentido. Mas a Igreja permite beber água, permite tomar remédios, se for preciso, e pronto. Entendo que nem tudo é demónio. Mas o Senhor acredita que existe pessoas que nascem, que morrem, mas nunca se convertem? Penso que morrem. Infelizmente, há pessoas que não se convertem nem à hora da morte. É triste. É de facto a maior tristeza. Se alguém perguntasse a Jesus e a Nossa Senhora qual é a sua maior tristeza, e Jesus diria, e Nossa Senhora igual, são as almas dos meus filhos que se perdem para sempre no inferno. E em Fátima, não é? Temos aqui a imagem, ela logo na terceira aparição, 13 de julho, mostrou o inferno aos pastorinhos, e eles ficaram, podemos dizer, aterrorizados, e ela diz, visto o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. E depois vem a boa notícia, para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu coração imaculado. E depois diz-lhes que
com a nossa oração e com a nossa penitência, nós podemos alcançar muitas graças que Deus vai dar a essas almas para que se evite isso, para que elas se arrependam antes do último suspiro. Mas a liberdade humana não é uma ilusão, existe. A gente pode dizer que sim, a gente pode dizer que não. Eu uso muito a imagem do casamento. Deus é como se quisesse um casamento com cada um de nós. Mas Deus é um cavalheiro, manda um anel lindo de noivado e depois pergunta: queres casar comigo? Tadã! E depois é preciso a gente responder sim ou não. Ou sim ou não. Não há mais respostas. E a gente tem a nossa vida, a nossa história, esta vida é a resposta a esta pergunta. Deus dá-nos uma vida para dizer que sim ou que não. O nosso sim é construído todos os dias, com pequeninos atos. E infelizmente é possível dizer que não. E depois há casos que nos animam muito. Há pessoas que vão, parece que para o não, e no fim dizem afinal arrependi-me. É o exemplo do bom ladrão. O bom ladrão ia mal, era ladrão, não é? Não era bom por ser ladrão, era bom por se ter arrependido, apesar de ser ladrão. E ele até reconhece: eu estou aqui justamente, mas ele não, ele é inocente. Jesus, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino, com a tua realeza. E Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E, portanto, esta graça da conversão final é que, no fundo, aquilo que Nossa Senhora diz em Fátima, a conversão dos pecadores, é algo que nós podemos ajudar de alguma maneira, com a nossa oração, com a nossa penitência. Os pastorinhos fizeram isso, no fundo, com terços, com coisas muito simples. Não é preciso complicar muito. O prazer humano próprio é sempre pecado? Também não somos humanos? Então, aqui não sei se a pergunta se refere ao prazer sexual, mas também vale ao prazer em geral. Quem criou o prazer, quem foi? O prazer é bom ou é mau? Pronto. Agora, houve um problema. O pecado original, eu uso muito a analogia do carro. Não é? Vocês imaginem que tem um carro que sai do stand. Aquilo está tudo a funcionar como deve ser. Não é? Mas eu ia muito bem para o retiro. Para o retiro não há problemas nunca. Mas pronto, ia para não sei aonde, ver o jogo final da taça. E passei num buraco, estava distraído. Pum! E aquilo ficou com uma roda meia torta. O carro ainda anda, mas está a funcionar bem? Não, está a funcionar mal, está meio maluco. Então, eu tenho que fazer força no volante, porque a roda ficou torta. Se eu largar o volante, aquilo despista-se logo. Então, há ali um esforço que não havia, atenção, porque a direção ficou desalinhada. E então isto acontece connosco e com o tema do prazer. Antes do pecado original, aquilo que nos apetecia era bom, era aquilo que nos convinha. Estas duas ideias são o que me apetece e o que me convém. Apetecia-me o que me convém. É um espetáculo. Apetecia-me mais um Ferrero Rocher e é o que me convém. Pronto. Era o que eu devia fazer naquela altura. E no céu vai voltar a ser assim. Nós não vamos só amar a Deus espiritualmente. Vai-nos apetecer Deus. Pronto. O pecado desalinhou a direção e então, muitas vezes, não é sempre, é preciso não exagerar, muitas vezes aquilo que me apetece pode não ser bom. E por isso é preciso um discernimento. Antes do pecado eu podia confiar no que me apetece, deixava ir, vai sair certo, porque o carro estava certinho, estava alinhado. E agora, depois do pecado, há esta luta. São Paulo fala, não é, das obras da carne, das obras do espírito. A carne tem desejos contrários ao espírito e, portanto, dentro de nós há uma luta. Há o que me apetece e há o que me convém. E às vezes eu escolho mal, porque às vezes eu escolho contra o que me convém. Escolho o que me apetece e não me convém, em vez de escolher o que me convém e não me apetece.
Mas também é verdade que às vezes apetece-me o que me convém. E aí não há problema nenhum. Aí não há problema nenhum. Portanto, é importante também não exagerar demasiado, porque o carro ainda anda. Anda mal, mas anda. O carro não ficou sem se mexer. Porque há alguns cristãos, aconteceu, por exemplo, com Lutero, com algumas tradições, que exageram as consequências do pecado. E, portanto, dizem que o carro não está só desalinhado, o carro não anda. E, portanto, tudo o que eu desejo é pecado. Não. Os católicos não dizem isso. Às vezes, o que me apetece não me convém, mas não é sempre. E então é preciso discernir. À luz de quê? À luz da palavra de Deus. Voltamos aos mínimos olímpicos, aos 10 mandamentos. Apetece-me roubar um Kinder Bueno. Convém-me roubar um Kinder Bueno? O que é que acham? Não convém. Não convém. Roubar é injusto. Mas o Kinder é tão bom. Pois é, mas não é teu. Certo? Se quiseres o Kinder, tens que pagar. Oh, seu padre, está outra vez você a tirar as alegrias da vida. Não me convém, porque roubar me torna injusto. E os injustos não herdarão o reino de Deus. E isso aplica-se a todas as outras coisas, não é? Em relação à castidade, o que me convém é a castidade, que às vezes as pessoas acham que é simplesmente não ter relações com ninguém. Depende. Se for com a tua mulher, é algo bom, que me convém. A castidade não é não ter relações com a tua mulher. Se estás casado e é suposto, é o que faz parte. Agora, se é a vizinha, não me convém. Não é? Mas a minha mulher foi de férias e só volta no verão. Rezas o terço. Pronto, não é? Basicamente é isso, não é? Mas isto aplica-se a muitas coisinhas na vida, não é só... Há uma luta e por isso é que eu, voltando atrás, o jejum ajuda-nos nisto. Ajuda a endireitar um bocado a direção. Não é bem endireitar, ajuda a tornar menos difícil guiar o carro com a direção desalinhada. Ou seja, existe sempre esta tensão em nós, entre o que me convém e o que me apetece. E o jejum fortalece a minha vontade, fica mais fácil dizer ao corpo que não. Não é? Quem faz as vontadinhas todas ao corpo, às tantas, o corpo torna-se como uma espécie de um menino mimado, um tirano. Ele é que manda em nós. Não é? É o vício, é o pecado. O pecado vicia, escraviza. Jesus veio para nos libertar desta escravidão. É uma boa notícia. Por maior que seja o vício, Deus, com a sua graça, pode cortar aquelas amarras. É muito bonito. E eu tenho visto muitas conversões impressionantes. Pessoas que estavam há muitos anos no álcool, ou noutros vícios, sejam o que forem, e Jesus milagrosamente, num retiro como este, aparentemente normal, e depois encontrar as pessoas, passado uns meses, seu padre, olha, lembra-se aquela bênção que me deu ali no almoço? Olha, eu até me gostava a querer ter. Voltei para casa e depois já não me apetecia fumar e já não sei o quê. Já passaram não sei quantos tempos. Deus seja louvado. Não é? Foi Jesus, pela sua misericórdia. Olha, está aqui uma a lembrar. Estica o braço só. Não diga nada. Mas pronto, isto para dizer, Deus é grande, Deus é grande, Deus é grande, Deus é grande. Senhor Padre, Lara, temos de ter cuidado com as horas. Senhor Padre Lara, queria procurar-lhe o seguinte. Os bebés que foram abortados, para entrarem no céu, têm que se batizar, pois uma vez que não chegaram a nascer, como é que podem ser batizados? E porque Deus permite que os bebés sofram. Obrigado. Pronto, estão várias... os bebés, para entrarem no céu, a gente sabe que quem acreditar, como diz Jesus, e for batizado, será salvo. E quem não acreditar, será condenado. Jesus é interessante que nesta frase, Jesus não diz e quem não for batizado. Quem não for batizado. Não, Jesus não disse. Não é? Agora, o que é que a Igreja ensina? A Igreja ensina que Jesus na cruz morreu pelos bebés não batizados.
e que Deus é justo e dá a todos os homens, todos os seres humanos, nascidos ou não nascidos, todos aqueles que começaram a existir, ou seja, que foram um pequenino embrião, a possibilidade de serem salvos pela cruz de Jesus. Certo? Pronto. E, portanto, aqueles bebés, Jesus morreu por eles na cruz. É isto que eu sei. E Jesus dá-lhes a possibilidade. É a história da pergunta de casamento. Queres casar comigo ou não? Como é que ele faz isso? Não sei. Não sei. Certo? Pronto. Portanto, basicamente é isso, não é? Mas eu, por exemplo, vou dar exemplos. Eu tenho os dois casos. Eu tenho uma irmã que nasceu a seguir a mim, que nasceu com um problema grave de saúde e a enfermeira ou o médico que fez o parto sabia que os meus pais eram muito católicos e batizou a minha irmã, chamava-se Maria. Batizou-a logo a seguir a nascer e ela morreu passado umas horas. Então essa tenho a certeza que está no céu. Não é? Pronto, não fez nenhum pecado pessoal, foi o batismo, pum, foi de foguete. E então eu até tenho na minha agenda uma data para me lembrar que ela faz anos. Inventei uma data, não é? Para me lembrar dela. E depois houve outro irmão meu que a minha mãe teve um desmanche passado uns meses. Pronto, esse não foi batizado, porque não se pode batizar os mortos, só se pode batizar os vivos. Não é? Pronto. E esse eu acredito também que está no céu. E lembro-me dele. Até pus no dia 13 de maio. 13 de maio, aniversário João. Quem olhar para a minha agenda. É o meu irmão. Não é? Ninguém sabe. Lá no céu eu vou conhecê-lo. Pronto. Portanto, eu penso que é isso. Ele ia ser batizado se nascesse? 100% de certeza. Não havia escolha. Os meus pais iam batizá-lo. É óbvio. Pronto. E havia mais uma. Porque é que Deus permite que os bebés sofram? É, de facto, o mistério do mal. É sempre uma pergunta que vem muitas vezes e, de facto, é a grande pergunta. Se Deus é bom, se Deus nos quer bem, porquê permite tanto mal? Porquê é que permite que os homens façam mal uns aos outros? Porquê é que o demónio faz tanto mal a tanta gente? Porquê é que os inocentes sofrem, sobretudo as crianças? É uma grande pergunta. A resposta é: Deus não quer o mal. O mal entrou por causa do nosso não a Deus. O nosso não a Deus é que deu que o carro passasse no buraco, é que desregulou isto tudo. Portanto, a causa do mal está ligada à liberdade do homem mal usada e à liberdade dos anjos mal usada. Houve alguns anjos que também disseram que não a Deus, tornaram-se demónios. Deus não quer isso e Deus está a acabar com isso, mas está a acabar com isso gradualmente. É um processo. Portanto, Deus podia acabar assim? Podia. Mas Deus não quer acabar assim, permite o mal e há aqui um tempo em que o mal e o bem estão misturados. É uma história da salvação. Deus está a endireitar isto gradualmente. Mandou Abraão, depois mandou Moisés, depois mandou os profetas, depois mandou Jesus e depois veio a cruz. Pum! O mal ficou feito em bocadinhos. Portanto, e depois vêm os sacramentos, e os sacramentos fazem a gente apropriar-se da vitória de Jesus sobre o mal. O batismo, etc. Mas nós ainda vemos em nós e no mundo mal e bem misturados. E quando é que isto acaba? A boa notícia é: vai acabar um dia da história, ou seja, a história tem um termo, Jesus um dia vai voltar e chega de mal, acabou-se. E depois, a nossa história em concreto, quando nós morrermos, e se chegarmos ao céu, no céu está tudo como deve estar. Tudo! Não há uma pinga de mal. Não é preciso pino no multibanco. Não há farmácias no céu. Nem hospitais. É espetacular. Portanto, isto para a gente não esquecer que Deus não quer o mal. Deus permite o mal. E as pessoas perguntam, mas porquê que... E então a grande resposta que dá um dos teólogos mais inteligentes da história, é Santo Agostinho, é: Deus não permitiria o mal se do mal não conseguisse tirar bens ainda maiores. Ou seja, Deus permite o mal e Deus de alguma maneira recicla o mal em nosso benefício. Exemplo, Deus Pai cria
que os homens matassem o seu filho único que ele mandou, não é? Deus permitiu. E daí tirou o quê? Tirou a nossa salvação. Se Deus Pai quisesse a morte do filho, Deus Pai seria assassino. Deus Pai não concordou com aquele pecado. Mas Deus Pai previu e permitiu. E permitindo, tirou dali o remédio para a nossa salvação. E isto também se aplica um pouco à nossa vida e às nossas pequenas cruzes. Não é? Às vezes há coisas que a gente até percebe, passado uns anos. Olha, Deus permitiu que eu perdesse aquele emprego ou que tivesse aquela doença e aquilo foi muito bom. Eu vejo isto nos exorcismos constantemente. Não é? As pessoas dizem, às vezes passado uns anos, ó, seu padre, olha, sabe que mais? Até foi bom eu ter passado por isto. Porque senão não estava aqui hoje. Eles têm noção de que se a vida tivesse corrido muito bem, aos olhos do mundo, eles estavam na estrada do inferno. E, portanto, bendito trambolhão, bendita aflição, que me fez encontrar Jesus. Deus permite o mal, porque do mal tira bens maiores. Portanto, a próxima vez que estiverem com dor de cabeça, obrigado, Senhor. Quando perdoamos alguém que não fez mal, nos fez mal, perdão, exatamente. Quando perdoamos alguém que nos fez mal, devemos rodar ao mesmo nível do relacionamento que já existia antes? É uma boa pergunta. E às vezes tenho que explicar isto porque há aqui algumas distinções. Então, o perdão nasce da caridade, nasce do amor, portanto tem a ver com um querer bem ao outro. É um querer bem. Eu quero o bem dele. Eu quero que ele se arrependa, que se converta. O que não implica que, ao mesmo tempo, portanto, qual é o contrário do perdão? É, no fundo, aquele ressentimento que eu alimento, aquele desejo de vingança. Não é? O que não é incompatível, portanto, o querer o bem do outro, que, no fundo, que ele se arrependa, que se corrija, que também peça perdão, no fundo, não é? Não é incompatível com, às vezes, ter que fazer algumas coisas práticas que podem ser necessárias por vários motivos, mas podem ser necessárias ou podem ser lícitas. Vou fazer exemplos. Eu tenho um vizinho que, sei lá, me roubou umas cerejas. Vamos pôr assim umas coisas suaves, que é para ninguém... E então, pronto, eu deixei-o comer as cerejas, bom proveito, olha, que lhe saibam bem, mas significa que eu posso pôr uma câmara lá, posso pôr uma vedação a dizer, cuidado, as cerejas são minhas, um letreiro a dizer, cuidado com o dono, posso, e posso falar com ele, não é? Mas também posso deixá-lo roubar e tenho tantas cerejas que dá para os dois? Também posso. Quer dizer, posso muitas coisas, não é? Portanto, às vezes as pessoas pensam que se eu fui para tribunal, então é porque não perdoei. Não. O querer repor a justiça é um bom desejo. Não estou a fazer nada de mal. Agora, eu posso ir para tribunal e querer bem à pessoa. Querer que a justiça seja... O perigoso é o amor, é eu deixar de querer bem àquele irmão, é o ódio. Isso é que é o problema. Não é tanto ir para tribunal ou não. É o que é que está a acontecer ao meu coração. Perdoei ou não perdoei? Depois, eu vou dar um exemplo muito bonito da força do perdão. O sino está-me a lembrar. Mas esta história é muito bonita, eu já contei muitas vezes. Uma vez, um assaltante roubou um casal em Itália. Eu ouvi esta história do capelão da prisão. Havia um padre que era capelão da prisão, que vinha dar aulas ao seminário, e então um jovem roubou o fio de ouro a uma senhora no mercado, ou não sei aonde. Tirou-lhe o fio e fugiu. E pronto, e eles foram à polícia e disseram, roubaram o fio de ouro da minha mulher e tal. Às tantas, passado umas semanas, lá apareceu o fio e lá apareceu o ladrão. E pronto, e aquele casal tinha vindo aqui ao Retiro a Tendais. Não tinha. Era para ver quem é que estava a dormir. Mas participava num grupo de oração, costumava rezar. E o que é que eles começaram a fazer? Eles começaram a rezar por aquele jovem. Acharam.
isto não aconteceu por acaso. Deus, este jovem não está bem, vamos começar a rezar por ele. E começaram a rezar por ele, a rezar por ele. E não o conheciam, o jovem foi preso, porque tinha roubado mais pessoas, tinha roubado muitas. E às tantas, eles escreveram uma carta ao jovem que tinha roubado, a dizer, olha, nós somos o casal tal, que tu roubaste um dia e tal, e era só para dizer que temos rezado por ti, espero que tu estejas bem, não sei o quê, tá. O jovem abriu a carta e foi ter com o padre, com o capelão, não sei se tinha tido alguma vez ido ter com ele, e disse, ó, seu padre, olha, o que é isto? Esta gente não está boa da cabeça. A força do perdão. Aquilo tocou, e o padre disse, não, eles não estão a brincar, eles não é ironia, não é gozo, é sincero. Eles são teus amigos, eles estão a rezar por ti. E aquele jovem experimentou pela primeira vez o que é este amor parecido com Deus. É um amor incondicional. Deus já nos ama, apesar dos disparates que a gente faz. Deus já nos ama, apesar dos disparates que a gente faz. Não é que se nos portarmos bem, Deus começa a gostar de nós. Deus já deu tudo. Aquilo mexeu com o jovem começou a rezar lá na prisão, e fez uma caminhada. Eu falei com o capelão, não é? O capelão foi lá ao seminário. Às tantas ele começou a evangelizar na prisão. Vejam bem a conversão, não é? Foi de ladrão para, como na cruz. Depois começou a evangelizar e tal, não sei o quê, a levar outros para Jesus e a explicar o que é o amor de Deus e Entretanto acabou a pena. Acabou a pena e ele ficou um bocado sem saber o que fazer. Então, mas a minha vida era aqui, dentro da prisão. E eu estava aqui a fazer a minha missão. Ficou sem saber o que havia de fazer. Então foi ao diretor da prisão, pediu a autorização para continuar a viver na prisão como preso, para continuar a evangelizar. A força do perdão. Tudo começou com uma carta. Portanto, não tenhamos medo de perdoar. Perdoar é divino. Torna-nos parecidos com Deus. Quem é que nos perdoou tudo? Deus. Pronto, então, agora temos um intervalozinho. Há aqui umas perguntas que não deu para responder hoje, mas há de haver mais oportunidades. Temos um intervalozinho de meia hora, não é? Está aqui ninguém. Eu vou olhar para a cábula. É meia hora para beber um cafezinho e esticar as pernas e depois encontramos-nos aqui outra vez às 4h30. Se lhes parecer bem. Pronto, uma Ave Maria em ação de graças. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Até já.